Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você vai construir uma aplicação web, API, utilizando aqui o .NET Core, o Entity Framework Core e depois a gente vai integrar utilizando um banco de dados Postgre. Então esse tutorial vai ser dividido em duas partes rápidas, né? A primeira parte a gente vai criar aqui a API web, utilizando o F-Core com banco de dados em memória, e depois a gente vai fazer a integração aqui com o Postgre, tá? Então, primeira parte, vamos aqui na primeira parte, que é a criação. O que a gente vai criar? Qual modelo que a gente vai criar e o que vocês vão aprender? Então, vocês vão entender como é que cria a aplicação web. Vocês vão aprender sobre os pacotes do NuGet, né, para a gente poder baixar os pacotes que a gente precisa para o projeto. A gente vai criar um modelo de dados aqui, então eu já vou mostrar como que é a aplicação que a gente vai criar para vocês verem. A gente vai criar um contexto de banco de dados. Esse contexto de banco de dados é que vai permitir que a gente faça o mapeamento das nossas classes para o Entity Framework, para o banco de dados, né? Para o Entity Framework entender. A gente vai registrar o contexto. A gente vai criar aqui o CRUD. Tem um método para a gente gerar o CRUD automaticamente, né? Usando aqui o Entity Framework. A gente vai usar esse método. E depois a gente vai fazer o teste aqui utilizando o Postman, tá? Que é uma ferramenta para a gente fazer as solicitações REST, né? Para a gente poder chamar a nossa API. Então vamos lá. Então vamos entender o nosso modelo primeiro, né? Então aqui, só avisando, né, os pré-requisitos para vocês poderem executar o projeto aí, precisa ter instalado aqui o Visual Studio 2019, né, que eu estou usando aqui para esse tutorial, ou você pode utilizar uma outra IDE, né, se você estiver usando aí o Linux também, você pode instalar o VS Code ou também no Windows. O VS Code é uma versão de uma IDE, né, que dá para usar também toda essa tecnologia que a gente está vendo aqui. Tá? E precisa instalar aqui o .NET Core 3.1 SDK, okay? Ou posterior. Então, a aplicação que a gente vai desenvolver aqui é uma aplicação para uma escola de idiomas chamada ABC Línguas. Tá? É uma escola fictícia que foi criada aqui para esse exemplo. E o que a gente tem aqui? A escola ela precisa controlar aqui as matrículas dos alunos nos cursos, né, e saber qual professor que está atuando em cada curso. Então a gente vai ter três tipos de entidade aqui: aluno, professor e curso, né, e o relacionamento entre eles. Então a gente vai ter um modelo semelhante a este, né, que vocês estão vendo aí. Então a gente tem as três entidades, né, e para fazer um relacionamento, eu teria que ter, no caso aqui, um relacionamento aluno com curso, né, e curso com professor, porque o professor, considerando as regras de negócio que está definida aqui, né, que a gente vai ver, a aplicação ela considera aqui que o aluno ele pode se inscrever em vários cursos. Um curso pode ter vários alunos inscritos, um professor pode dar aula em apenas um curso, e um curso deve ter apenas um professor. Tá? Então por isso que foi definido o modelo assim. Tá? Então o modelo está definido dessa forma. Então a gente vê que tem um relacionamento aqui um para um, tá? E aluno ele pode ter vários cursos, né? E um curso pode ter vários alunos. Então é N para N. Porém, para fazer esse relacionamento N para N, a gente vai gerar uma tabela de associação, que normalmente a gente usa aqui poderia chamar qualquer nome, tá? Matrícula, por exemplo, inscrição, mas a gente normalmente usa aqui o nome também da primeira entidade, segunda entidade, tá? Então ficou aluno-professor. E o que tem que ter nessa tabela? Ela tem que ter a chave, o identificador de aluno e o identificador de curso. Tá? Então é isso que tem que ter aqui, que vai ser as chaves primárias, né? Então ela vai ter uma chave primária composta aqui, que vai ser o número que vai identificar qual aluno e qual curso, né? Então são únicos. Tá? Então, quando a gente tem um relacionamento N para N, a gente transforma isso aqui em uma tabela de junção, né? Uma tabela de associação, e aí aluno vai ter um relacionamento com N aqui, né? 1 para N e 1 para N. Tá? A gente transformou então o muitos para muitos aqui nessa tabela de associação. Ok? E aí, seria assim, né? Então, desse jeito aqui a gente vai implementar dessa forma, tá? E aí a gente vai conseguir fazer esse relacionamento aí funcionar, ok? Então vamos lá para implementar o modelo, né? Então eu vou abrir aqui o Visual Studio e mostrar para vocês como que a gente começa utilizando aí criando, né, uma aplicação web utilizando o .NET Core e a estrutura lá do framework, Entity Framework. Para vocês entenderem aqui a estrutura do projeto, né, como que ela vai funcionar, a gente tem aqui a nossa aplicação web, que ela vai estar funcionando aqui desse lado, né, onde a gente chama de back-end. É a nossa aplicação web API.
ela vai fornecer para a gente todos os recursos para a gente poder acessar os dados, né, da aplicação e controlar também o banco de dados. Então a gente vai ter a parte do controller, do model, né, aqui dentro, e também a camada de acesso aos dados, onde vai ser o nosso banco de dados. Tá? Então o controlador ele vai ficar responsável de fazer a leitura escrita aqui no banco de dados. Enquanto aqui o modelo ele vai poder conseguir enviar os dados, né? Tipo, o cliente vai conseguir acessar os dados e fazer solicitações utilizando aqui o modelo como base. Tá? E o cliente, né, é uma aplicação, pode ser um aplicativo, pode ser um site web, então ele pode ser uma aplicação que está tentando conectar, né, com a API web para obter as informações e manipular os dados lá. Né? Então se eu tiver um aplicativo que vai a escola lá, ela tem um sistema, uma página web que vai poder fazer o controle dos alunos. Então, esse é o cliente, né? E a página web, né, o site, vai fazer solicitações HTTP e vai receber a resposta também HTTP. Tá? E a gente vai usar aqui o formato JSON, né? Os dados vão ser enviados no formato JSON, tá? Para o projeto, para a aplicação. Beleza, então a gente já entendeu aqui a aplicação, agora a gente vai começar a criar o nosso projeto, então, utilizando aí o Visual Studio. Tá? Então, vamos abrir aqui o Visual Studio, tem uns passos aqui para fazer a criação, então eu já estou com o Visual Studio aberto aqui, eu vou pegar, mostrar os passo a passo para você poder criar a sua aplicação, já seguindo um template aqui de API Web, utilizando aí a metodologia, a abordagem REST, né, que a gente conhece. Então vamos, para criar um novo projeto, eu vou vir aqui em novo, projeto. Ele vai abrir aqui um menuzinho, aí você vai digitar aqui em cima, olha, aplicativo web ASP.NET Core. Ele já vai filtrar para você aqui essa opção, tá? E já vai mostrar para você aqui as opções que dá para você desenvolver. Você escolhe essa opção, coloca o nome do projeto aqui. Então eu vou, como a gente vai desenvolver para uma escola de idioma chamada ABC Línguas, eu vou chamar ABC Línguas API. Né, porque ela é uma API que a gente vai desenvolver, tá? Mas o nome você pode colocar o nome da aplicação que você quiser aqui. Tá? Então a gente vai dar um criar. Reparem o repositório que ele cria, tá? O local onde vai ser salvo está no nome do user, nome do usuário, sources, repos. Então esse local aqui você pode acessar aí pelo explorador de arquivo que você vai encontrar o projeto depois. E aí ele mostra essa opção aqui, tá? Você escolhe aqui o .NET Core, o ASP.NET Core 3.1. E aqui eu vou escolher esse template, né? Já vem um modelo pronto aqui para a gente ver como que é a estrutura do projeto. Você poderia criar um vazio também e ir construindo do zero, tá? Mas aqui já tem um modelo, que já tem um exemplo de uma classe, como é que ela funciona, já está estruturada para a gente poder criar. Então eu vou já selecionar esse modelo para facilitar a criação do projeto. Tá? Já deixo habilitado mesmo essas opções e dou um criar. Né? Selecionei a API, deu um criar. Ele vai então já criar o projeto aqui no Visual Studio. Melhor, ele vai criar toda a estrutura do projeto para a gente, seguindo aqui uma abordagem MVC, né, que é separando a parte de controlador do model e também da visão, né, que é separado da API Web aqui. Então ele já cria essa estrutura para a gente, já com uma pastinha controllers. E dentro dessa pasta controllers ele já coloca um exemplo, tá, para a gente ver como funciona. Se a gente for compilar, executar esse projeto aqui, olha, você vai ver que ele já tem uma aplicação web funcionando. Tá? Vou dar Ctrl F5 só para mostrar aqui, exemplificar o uso aqui da API que ele já tem pronto, tá? Chamada aqui previsão do tempo, né? Ele já criou para a gente aqui um controlador de previsão do tempo, tá? Ele vai executar, deixa eu ver se está executando aqui. Ctrl F5. Pronto, ele compilou aqui pra gente e ele já abriu aqui para mim uma janela para eu poder visualizar aqui no browser, né, então já gerou pra gente aqui uma URL, né, que mostra aqui o servidor que está executando, que é o localhost, que é a minha própria máquina aqui local. E a rota que ele criou pra gente aqui, né, da API, para previsão do tempo, é essa aqui. Então ele definiu isso. E já tem alguns dados lá no exemplo, né, então tem aqui que ele retornou pra gente, tá? A API está retornando essas informações aqui em JSON, tá? Mas não, a gente não vai usar isso por enquanto. Isso aqui é só o teste que ele já criou a aplicação pra gente. Então o que eu vou fazer?
eu vou apagar, né, essa classe aqui. Ó. Se você abrir ela, você vai ver que tem já uma estrutura de um modelo, tá, de exemplo, mas a gente não vai usar esse modelo não. Eu vou apagar essa classe aqui e vou apagar também essa classe aqui de controlador que está aqui dentro, olha, da pastinha controller, que a gente não vai usar. Tá? Então eu vou criar aqui o nosso modelo, né, que a gente precisa criar. Para isso, eu vou vir aqui no projeto, vou clicar com o botão direito aqui no nome da solução, adicionar nova pasta, e vou criar uma pasta chamada Models, para a gente adicionar o nosso modelo, para a gente organizar melhor o nosso projeto. Então, dentro da pasta Models vai ser apenas modelo, classes de modelo, né? Aqui na pasta Controllers vai ser os controladores de cada um dos modelos que a gente criar aqui. Então, quais são as classes que nós vamos criar? Vai ser a classe aluno, né? Então eu vou adicionar aqui uma nova classe, eu cliquei com o botão direito em Models, adicionar nova classe, e vou criar aqui uma classe chamada alunos, melhor, aluno, no singular. E aí, a classe vai ser criada aqui e eu vou colocando as propriedades de aluno, né? Se vocês olharem aqui no modelo, aluno tem identificador, nome, e-mail e ativo, né? Que é um booleano, se é falso ou verdadeiro, se ele está ativo ou não. Então eu vou criar esses atributos aqui. Tá? Então vou vir aqui. Para criar os atributos tem até um atalho aqui no Visual Studio, você escreve props, melhor, prop, aperta Tab 2 vezes, né, e ele vai mostrar para você aqui. Então eu vou primeiro o atributo é o ID, vou fazer a mesma coisa aqui para nome, né, que é uma string, deixar padrão aqui começando com maiúsculo. Vou colocar o e-mail, que é uma string também, deixar E maiúsculo aqui, e também o status dele, né, que é booleano, que é um bool, e se ele está ativo ou não. Então criamos aqui o primeiro modelo. Você vai fazer a mesma coisa para as outras classes, tá? Vai criar uma classe chamada professor, uma classe chamada curso e uma classe chamada aluno curso. Então eu vou criar já aqui, eu copiei, mudei aqui para professor. Vou abrir a classe professor aqui, olha, vou mudar o nome da classe para professor, vou mudar aqui os atributos. Ele tem nome, e-mail e titulação. Titulação é uma string, né? Então vou mudar aqui para string. Simplesmente criei o modelo professor também aqui que está no nosso diagrama. Se você observar, tem nome, e-mail e titulação. Tá? A gente poderia fazer herança aqui, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto. Então ele tem essas informações aqui para professor. Vou fazer a mesma coisa para curso, tá? Então eu vou criar o curso aqui e a classe aluno curso. E a classe aluno curso também eu vou criar para a gente poder criar todas as classes do nosso modelo, tá? Então eu vou fazer a criação aqui e já coloco para vocês. Bom, então criei já as classes, ó, você pode observar dentro da pasta Models aqui que já tem as classes aluno, aluno curso, curso e professor. Então se você olhar aqui dentro de cada classe, já tem todos os atributos, olha, a classe é curso, professor. Porém, ainda a gente não criou associação. Repare que cada classe aqui só tem seus próprios atributos. Como que a gente faz para poder associar, né, fazer a associação entre as classes, né? No caso aqui, vamos pegar primeiro professor e curso. Como que eu faço esse relacionamento um para um aqui? O professor está relacionado com o curso, um curso está relacionado com o professor. Então a gente tem que ter um atributo para relacionar isso. Mas eu quero, vamos supor que eu quero ter uma referência apenas de professor dentro de curso aqui. Ou seja, quando eu ver o curso, eu quero saber qual que é o professor. E quando eu pegar o professor, eu não tenho tanta necessidade assim de saber, de informar qual curso que ele vai estar cadastrado, né, quando eu for fazer o cadastro dele. Então eu vou colocar o identificador dele aqui como uma chave estrangeira, tá? Dentro aqui de curso. Tá? Então vamos fazer esse relacionamento um para um, vocês vão entender como que funciona. Tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é vir na classe professor e a gente vai criar aqui um atributo de associação, né? Então a gente vai fazer, na verdade é um atributo que vai permitir que a gente navegue pelas entidades que estão associadas, a gente conseguir identificar. Então como o professor está relacionado com o curso, a gente vai criar aqui um curso, objeto curso, né? E eu vou chamar de curso também. Tá? Repare que é o nome da classe que eu estou colocando como tipo.
né? Então eu consigo pegar todos os atributos depois e identificar os atributos desse curso aqui. Por isso que a gente chama de propriedade de navegação. Tá? E agora, como eu não quero ter referência de curso aqui em professor, não preciso colocar o ID aqui. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para curso. Então, o curso ele também tem uma referência para professor. Então, eu vou criar aqui uma propriedade chamada do tipo professor. Eu vou chamar ela de professor, um atributo chamado professor, para eu poder navegar também pelo professor. Saber qual professor, quais são os dados do professor, né? Só que aqui eu quero ter a chave estrangeira, né? Então, para eu poder, quando eu for criar um curso, eu já saber qual professor está cadastrado nele. Então, eu preciso ter uma chave, a chave estrangeira aqui, que a gente vai adicionar do professor, ela tem que ser do mesmo tipo do identificador de professor, né? Que é o int. Então, a gente vai colocar aqui, eu vou chamar de professor ID. Então a gente já colocou esse nome aqui. O Entity Framework que a gente vai usar, vocês vão ver que ele já usa um padrão aqui para associar as chaves, tá? Por isso que eu coloquei aqui o nome ID também é a mesma coisa. Todas as classes eu coloquei o ID como se fosse o identificador, que tem que ser único para cada um, né? Que a gente chama de chave primária. Tá? E quando a gente faz um relacionamento entre duas classes, né, como a gente fez aqui, curso e professor, a gente tem que falar qual professor que está relacionado com o curso. A gente tem que pegar o código do professor, né, que é o identificador. Então a gente fala que isso aqui é a chave estrangeira. Ok? Então é noções aqui de banco de dados, né, que a gente tem. Beleza? Então vamos fazer a mesma coisa para as outras classes. Né? Qual tipo de relacionamento falta ainda para a gente fazer? Então, se a gente olhar aqui no modelo, falta a gente fazer esse relacionamento aqui, alunos com aluno-curso, e também curso com aluno-curso. Tá? Então, vamos fazer esse primeiro, ó, de aluno com aluno-curso. É 1 para N. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai lá na classe aluno, que significa o quê que é 1 para N? Né? Esse modelo aqui que está dizendo que um aluno ele pode ter várias entidades, né, aluno-curso. E uma entidade aluno-curso, ela pode estar relacionada apenas com um aluno. Então, para a gente fazer a referência aqui dentro de aluno, né, para aluno-curso, a gente precisa criar uma lista, ou uma coleção, né, de entidades aluno-curso. Então, vamos fazer isso. Eu vou criar aqui a propriedade, só que agora eu vou usar um list, né, para a gente falar que é uma lista de aluno-curso. E aí eu falo que eu vou chamar aqui de alunos cursos, para eu saber. Aí, com isso a gente vai conseguir ter a referência, né, de todos os cursos que o aluno está cadastrado, né, dentro da própria classe do aluno, na hora de fazer a busca. Né. Então esses métodos aqui são, esses atributos aqui são os atributos do próprio aluno, e esse aqui são o atributo de navegação, para ele poder associar com a outra classe. Só que a outra classe, né, aluno curso, também vai ter que ter uma referência para aluno. Né? Então, vamos colocar aqui. Só que agora, como o relacionamento ela tem um aluno só, então a gente não coloca uma lista, mas sim um único aluno, né? Que é um objeto só. Tá? Então, terminamos aqui esse relacionamento. Tá? A gente fez a referência aqui para essa classe e também dessa para aluno. Tá? Então, aluno curso tem um aluno apenas. A gente tem que fazer a mesma coisa agora para curso, né? Então, eu vou vir aqui no curso, também eu vou criar aqui uma propriedade, que é um list, list aqui, né, de curso. E aí eu coloco o nome aqui, cursos. Tá? Cursos não, desculpa. Aluno, curso e alunos, cursos. A mesma coisa que a gente fez lá, né? Não mudou nada, né? E aí, dentro de aluno curso, vamos voltar aqui, a gente vai ter uma referência agora para curso, igual a gente fez para aluno, né? Então eu vou criar aqui curso, chamei de curso também. Pronto, agora sim a gente finalizou o modelo, fizemos todos os relacionamentos, tá? Então a gente fez as referências também. E lembrando que dentro de aluno curso, a gente tem isso aqui e isso aqui como chave estrangeira, né? Então, ou seja, se a gente tem duas chaves estrangeiras, né, para outras classes, na verdade nem é chave estrangeira, a gente chama aqui de chave
primária dessa classe, porque é uma classe de associação, né? Então ela virou uma nova classe. Então essas duas chaves são chaves primárias, né? São chaves estrangeiras para as outras classes, mas ela forma uma chave primária para a classe de associação. Então a classe de associação ela vai ter uma chave composta, né? Com duas chaves. Okay? Então finalizamos aqui a implementação do nosso modelo, pessoal. Então agora o próximo passo é a gente pegar esse modelo que nós criamos aqui e construir aqui os controllers. A gente vai construir os controladores para cada um desses modelos. Mas para isso a gente precisa instalar aqui no nosso projeto, nas dependências do nosso projeto aqui, os pacotes que nós vamos usar aqui do EF Core, né, do Entity Framework. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui para você poder adicionar esse pacote, tá? É bem tranquilo. Quais pacotes nós vamos precisar então? Vou mostrar para vocês aqui. Opa, ele desceu. Deixa eu voltar aqui Aqui, olha. A gente vai precisar a gente vai instalar, né, esse pacote aqui do Entity Framework para a gente poder fazer o teste, né, da aplicação aqui em memória, usar um banco de dados em memória para teste, né. Depois que a gente fizer o teste, der certo, aí a gente vai criar o banco de dados real dentro do Postgres para a gente fazer a integração. Tá? Então já vamos instalar esses pacotes aqui do Entity Framework, tá? Esse aqui já é usando aqui do Postgres, tem suporte para Postgres aqui. Então vocês já vão instalar esses pacotes aqui usando o NuGet. O NuGet é um gerenciador de pacotes aqui que já vem para a gente poder instalar as referências aqui do .NET, tem .NET Core, tem vários pacotes diferentes que a gente pode adicionar aqui usando o próprio Visual Studio mesmo. Tem como a gente fazer a instalação de várias formas, né? E eu vou mostrar aqui uma forma de fazer usando aqui o próprio Visual Studio, tá? Então, para fazer isso, você vai abrir aí o Visual Studio, vai vir aqui em Ferramentas, Gerenciador de Pacotes no NuGet, vai procurar aqui gerenciar pacotes do NuGet para a solução. E aí vai abrir uma janela. Você vai procurar aqui a sua ferramenta para instalar. E vou mostrar como é que você faz isso. Então primeiro nós vamos vir aqui, olha, nessa botão procurar e vamos colocar aqui o nome do pacote que nós queremos aqui, que é o in-memory, né, do Entity Framework. Então você seleciona ele aqui e seleciona aqui o projeto que você quer e instalar. Ele vai fazer a instalação aqui. A gente vai dar OK, né, ele vai adicionar para a gente, então, todo o pacote aqui dentro do nosso projeto, a referência do projeto. E se você observar, depois que ele instalar, ele vai adicionar aqui dentro aqui de dependências, uma estrutura aqui de pacotes. Olha, ele já adicionou para a gente aqui, então, o in-memory. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora para os demais pacotes que eu falei do Postgres, né, para a gente poder usar. Então, eu estou fazendo aqui, olha, eu vou colocar o pacote do Postgres aqui. Eu vou selecionar Download, eu vou selecionar ele aqui, instalar. Ok. Aceitar. E vou instalar também o design. Esse também é o design aqui que tem algumas coisas que a gente vai usar. Então eu selecionei aqui o design também, instalar. Pronto, ele já está baixando, instalando para a gente aqui. Vai pedir aqui a confirmação. E agora se você olhar aqui dentro da pastinha de pacotes, ele já vai ter as referências para a gente aqui do framework que a gente está usando aqui do EF, tá? Do Entity Framework Core. Tá? Já está tudo certinho aqui no pacote, então beleza. Então você pode fechar aqui a abinha. E agora a gente vai começar a criar o controller. Tá? Então antes da gente poder criar aqui o controller baseado no modelo, usando o EF, a gente precisa aqui criar um arquivo chamado de contexto de banco de dados. Esse arquivo de contexto de banco de dados ele serve para informar para o framework quais são as classes que têm que ser mapeadas e como que ela tem que ser organizada. Tá? Para fazer a associação, né, o mapeamento das classes para o banco depois, quando a gente for integrar. Tá? Então, o primeiro passo eu vou criar aqui então dentro do meu projeto, mais uma pasta chamada dados, para ficar mais organizado também, tá? E dentro dessa pasta de dados, poderia colocar em inglês também, mas coloquei em português, mas eu vou chamar aqui de
vou criar um novo arquivo, uma nova classe. E aí eu vou chamar ela de o nome da minha aplicação, tá? ABC, línguas. E aí no finalzinho, depois do nome, eu coloco context. É só o nome, tá? Isso aqui não é obrigado a colocar context, mas por padrão a gente coloca convenção, né? Para poder você bater o olho e já saber que essa aqui é a classe do contexto. Né? Então eu criei essa classe aqui e ela vai aparecer para mim. O que eu vou fazer? Agora que a gente vai começar aqui a usar o fcore para a gente fazer um mapeamento. Então eu preciso fazer uma herança. Como é que a gente faz herança? Eu vou herdar aqui de dbContext. E antes de herdar, né, do framework, eu preciso importar ele aqui no nossa classe, né? Então eu vou dar um using. Você vai vir aqui, Microsoft Entity Framework Core. Tá? Então eu já dei o using aqui. E agora eu consigo fazer o import, fazer a herança, né? Vou colocar aqui um dbContext. E aí eu herdei. Então essa classe agora ela está herdando de uma classe chamada db, né, de banco de dados, context. Então ela representa aqui o contexto do banco de dados. Então essa classe ela serve para poder orientar o framework como que eu tenho que ser o mapeamento, quais classes que eu tenho que mapear. Então aí ela vai reconhecer as classes através desse arquivo. Né? Então agora a gente vai criar aqui o construtor da classe, que também tem que dar atenção, que tem um detalhe que você tem que colocar no construtor. Tá? A gente vai usar o construtor também da superclasse. Então eu já vou colocar o código do construtor aqui, olha, vocês podem copiar também igual. Construtor, tá? É o construtor da classe, só que o que ele recebe como argumento aqui? Eu estou herdando já também fazendo o construtor da superclasse, olha, por isso que eu passei aqui o base. E o construtor dessa classe context, que ele recebe um arquivo, um parâmetro, tá? De opções, que do tipo dbContext option, tá? E a gente passa aqui o tipo, ou melhor, o nome da classe que a gente está criando aqui as opções do framework, tá? Então por isso que o construtor tem que ser exatamente dessa estrutura aqui, tá? Opa, baguncei o código aqui, voltei. Tá, o construtor está criado então, é só você colocar o construtor da classe dessa forma. E agora, o que a gente precisa fazer aqui para a gente associar as classes, né? A gente vai precisar adicionar aqui um atributo de classe aqui chamado dbSet. Olha, já até aparece ali, aí você coloca aqui o tipo da classe que você quer associar. Então eu falei que a classe aluno, né, ela vai ter um objeto aqui aluno. Tá dando esse erro aqui porque precisa importar, né? A gente está dentro da pasta dados e o aluno está dentro da pasta model. Se você clicar no erro aqui, ele já vai fazer o using ali automaticamente para você. Deixa eu ver aqui, olha, using. Já vai adicionar ali em cima para você. Pronto. Tá? E aí para o erro aqui que está dando. E aí a gente vai fazer então a mesma coisa para as outras classes, né? Então eu vou já colocar o código aqui, você pode só escrever, tá? E aí eu coloquei no plural, olha, o nome do objeto. Aqui é o nome da classe, tá? E aqui é o nome do objeto. Deixa eu colocar certo aqui que eu coloquei. Pronto. Então cada classe, né, cada entidade do nosso modelo, ela tem aqui uma referência, né, do dbSet, né? Para o contexto de banco de dados, para a gente poder dizer que para a gente ter como fazer uma associação, né, e criar um conjunto de dados aqui usando o framework, baseado na classe alunos, professor, né, aluno, professor, e aí eu coloquei o nome no plural, né, uma convenção, muita gente utiliza aqui o nome no plural porque ele representa um conjunto de dados, né, então a gente deixa o nome aqui no plural. Ok? Bom, finalizamos aqui inicialmente nosso dbContext basicamente, tá? Depois eu vou explicar para vocês mais um detalhe que a gente vai fazer aqui na hora de usar aqui o Entity Framework. Ou melhor, deixa eu mostrar já, porque já fica pronto essa classe. A gente vai sobrescrever uma classe aqui, ó, vou dar um override, e aí eu já vou pegar um método lá da superclasse, tá, do dbContext, chamado aqui onModelCreate, tá? Quando ele criar quando ele executar a classe, né, ele vai chamar esse método aqui. E aí a gente vai implementar algumas configurações que tem que ser executada aqui para informar para o Entity Framework algumas coisas que a gente pode
caracterizar aqui do nosso modelo, tá? Por exemplo, definir qual que é a chave primária, se a gente quiser mudar o nome da chave, se tem mais de uma chave primária, definir qual atributo que não pode deixar em branco na hora de inserir. Então, algumas informações que a gente pode definir aqui diretamente no modelo e a gente informa aqui utilizando anotações, tá? Uma delas que a gente vai colocar é essa aqui, tá? A gente usa aqui o Model Builder, tá? Que é esse parâmetro, coloca aqui a entidade, o nome da classe que a gente quer falar, né? Da característica. Então, fala assim, ó, eu quero que dentro da classe da entidade aluno curso, eu quero informar que tem duas chaves, né? Porque por padrão ele reconhece quando é ID, né? Vocês viram lá que a classe aluno tem um atributo ID. Porém, quando a gente não tem mais de um atributo, né, a gente tem que falar que é chave composta. Então, para informar quais são as chaves, a gente tem aqui um método chamado hasKey, né? E a gente passa o objeto aqui que informa quais são as chaves compostas, tá? Utilizando aqui uma expressão usando o arrow function, tá? Para quem está acostumado a usar o C# é tranquilo entender isso. Depois vocês podem ver aí, tá? Mas o que a gente fez? Passou aqui essa chave dizendo que é chave composta, tá? Então tem alguns outros métodos, né, para a gente mostrar, para definir que é única, quais são como que a gente tem que fazer quando a gente quer apagar um atributo, daí a gente pode definir tudo aqui dentro desse método, tá? Por enquanto, nesse nosso modelo, a gente vai usar apenas essa referência aqui para dizer que é chave composta, que isso aqui vai funcionar. E na documentação do próprio Entity Framework, ele mostra lá quais métodos, além do hasKey, tem, né, para a gente poder adicionar. Tem alguns outros lá, vocês podem olhar na documentação que mostra, né, para você, de acordo com a sua aplicação aí. Bom, e agora, para a gente poder fazer a associação e registrar esse contexto aqui, a gente precisa ir lá no Startup. Tá? A gente tem uma coisinha chamada injeção de dependências, tá? Dentro dos projetos .NET. E aqui tem um arquivo, dentro do arquivo, a classe Startup, né? Essa classe é a classe que vai ser executada quando você rodar a aplicação, ela vai inicializar algumas configurações. Tá? Dentre elas aqui, tem os serviços que são utilizados, né? Então já tenho aqui o diário de controllers, que a gente vai fazer aqui, vai associar os controladores. E um dos serviços que a gente vai adicionar é para a gente registrar o nosso contexto de banco de dados que a gente acabou de criar. Tá? Para fazer isso, a gente vai importar primeiro esses métodos aqui, olha. Importar não, a gente dá um using aqui na nossa pastinha de dados, para a gente associar, poder usar esse contexto, tá? E a gente vai dar um using também aqui dentro do Entity Framework Core, para a gente poder usar um método aqui para registrar ele também na nosso método aqui de configuração de serviços, tá? Então só você vai procurar aí o método chamado configure services e vai adicionar o registro, né, do contexto para a gente poder usar um banco de dados, né, fazer a associação com um banco de dados. E como a gente vai usar um banco de dados em memória, a gente vai usar esse método aqui. Tá? Então a gente vai pegar aqui, olha, os serviços, né, que a gente recebeu como parâmetro aqui, vai usar ele aqui. Add dbContext, tá? A gente coloca aqui o nome da classe que a gente definiu do contexto, né? Chama ABC Linguas Context, aqui dentro do tipo, né? E aí a gente chama esse método aqui, use in memory database, para a gente usar em memória. A gente coloca o nome do banco de memória que a gente vai usar aqui. Pode ser qualquer nome, tá? O nome do banco. Então quando a gente fez isso, né, ele criou uma estrutura aqui para o serviço de oferecer um banco de dados em memória para a gente. Tá? E aí agora a gente vai fazer, para a gente poder finalizar aqui o projeto, nós vamos criar aqui os controllers para cada uma das classes, né, dos modelos que a gente criou. Então a gente precisa ter um controlador para aluno, um para aluno curso, um para curso e um para professor. Tá? Então esses controladores vai seguir aqui aquela estrutura REST que a gente conhece. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que ficaria o controller para cada um. Olha, então se você pegar lá tem esse tutorial, depois eu deixo disponível também para vocês verem aí. Mas aqui, olha, a descrição de cada controlador. Então a gente vai usar o método get para obter alunos, né, o post para cadastrar, o put para alterar e delete para deletar. E é essas rotas que a gente vai criar aqui para a nossa aplicação. Tá? Então tem a URI, né, da nossa aplicação. Então a rota para fazer
para acessar o recurso alunos, o módulo alunos, a gente vai usar essa aqui. Tá? E a mesma estrutura aqui para as demais, para professores, para cursos também, a gente consegue fazer isso. Tá? Então vamos criar então a classe controller. E a gente não vai criar na mão, porque o .NET Core, o framework, né, ele tem uma estrutura que cria para a gente, seguindo aqui o contexto de banco de dados que a gente criou. Então ele já gera para a gente automaticamente essas classes. Então a gente não vai precisar se preocupar a princípio com isso. Tá? Então vamos lá. Então, para criar aqui as classes, a gente vai clicar com o botão direito aqui em Controllers, vai adicionar, né, novo item com Scaffold. E aí ele vai abrir uma janela para a gente poder escolher como que a gente quer fazer. Aí a gente vai escolher aqui, ó, controlador API com ações usando o Entity Framework. Tá? Aí você coloca adicionar, ele vai abrir uma outra janela aqui com algumas opções para a gente definir. O que a gente tem que definir? Qual que é o modelo que a gente vai usar, qual classe, né? Qual que é o contexto de dados que a gente criou e qual que é o nome do controlador. Então eu vou escolher aqui primeiro para alunos, tá? Vou selecionar aqui o nosso contexto, ABC Linguas Context, e aí ele vai criar já o nome padrão aqui, né? Ele coloca no plural, ele tenta colocar no plural, né? Mas no inglês, né, não funciona muito bem aqui. Então a gente pode definir como alunos controller, tá? Então uma convenção usada é colocar o nome da classe, né, no plural, e controller na frente, tá? Mas pode ser um nome diferente também, se você achar melhor, tá? Então eu vou colocar aqui, adicionar. Então, pessoal, esse processo aí pode demorar alguns segundos, ou até um minuto ou mais, tá? Então ele já criou para mim aqui uma classe dentro aqui de controller chamada alunos controller. Se você observar aqui, ele já tem toda a estrutura aqui da classe pronta para a gente e já vai funcionar para eu poder fazer o acesso aos alunos, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui para as outras classes, tá? Para professor, para curso e para aluno curso. Ele vai criar um controlador para cada uma. Então você pode vir aqui e fazer o mesmo processo selecionando as outras classes, tá? Então eu vou fazer aqui e mostro para vocês como ficou. Bom, já criei aqui para cada um dos modelos, então eu tenho aqui aluno cursos controller, alunos controller, cursos controller, professores controllers. Tá? Eu estou abrindo aqui, eu abri a classe de alunos, tá? O controlador de alunos, para vocês verem como é que funciona aqui. A classe, ela herda aqui de controller base, para poder acessar os métodos do framework, tá? Para a gente poder usar o framework. Tá? E aí a gente consegue usar aqui alguns atributos, né, na classe. Ó. Então eu posso informar qual que é a rota. Tá? Esse que está entre colchete aqui vai ser substituído pelo nome da classe, tá? Melhor, pelo nome do controlador, no caso, alunos, na hora de fazer a chamada lá da URI, quando a gente for usar, né, for acessar o URI. E aqui, olha, eu defini como API barra controller, pode ser qualquer coisa, tá? Você pode colocar até mais aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, escola, tá? Controllers. Então, na hora de eu for chamar API, eu vou ter que passar o caminho total, né, mais esse caminho aqui, no final. Tá? Lembrando que isso aqui, que está entre colchetes, vai se transformar em alunos, para esse caso aqui, né? Tá? Então essa que vai ser a rota para acessar alunos. E aí eu consigo ver todos os métodos que foram criados aqui dentro. Então eu tenho aqui o construtor, ele recebe aqui o contexto de banco de dados, tá? É o mesmo contexto que a gente criou lá. Então através desse contexto que a gente vai poder fazer o acesso, né, aos dados do banco de dados, e aí ele vai criar aqui um contexto para a gente poder fazer esse acesso, né, a manipulação dos dados. Então a gente cria aqui, pega e recebe por parâmetro, e aí ele já vai receber aqui no atributo, tá, geral aqui da classe, global, melhor, dentro da classe, né? E aí ele pode ser usado aqui em todos os métodos que a gente vai ver agora. Então vocês lembram lá que eu mostrei para vocês a estrutura aqui do controlador? Ele vai usar os métodos get, post, put, delete, né? Então a gente tem esses métodos aqui dentro do controlador. Se vocês olharem aqui, olha, tem esse método get alunos, né, que vai usar aqui o atributo get. Então esse atributo está informando para o Entity Framework que esse método aí vai ser o get. Né? Aqui é a mesma coisa, só que é o get também, só que aqui ele recebe um parâmetro. Então é como se fosse assim, olha. Para fazer a chamada, né, vai ser API alunos, o nome do identificador, né, aqui, ó, chamada. Aqui
a rota vai ser essa apenas, não vai ter número do código não. Tá? Então cada um vai ter a sua rota aqui específica, eu te passando aqui dentro do post se tiver algum parâmetro aqui dentro. Então para a gente informar qual método que é, basta colocar o atributo aqui dentro do colchete, tá? Informando qual método que é. No caso, esse método aqui é o HTTP GET. Então vamos olhar aqui o GET para a gente ter uma ideia de como funciona. Então o GET, esse aqui é o retorno, né? O HFramework ele tem aqui um tipo de retorno que ele vai resultar aqui em um action result, de uma tarefa, que no caso ele vai retornar para a gente um arquivo no formato JSON, né? E aí esse arquivo aqui ele vai ser transformado através desses métodos aqui de retorno, né? Então o que ele faz? Esse método ele retorna aqui uma lista de alunos, tá? O IEnumerable aqui é uma interface para lista, tá? De coleções. Então ele retorna para a gente uma lista de alunos no formato JSON. Então quando eu chamo o método get, lá na aplicação, né? Faço uma chamada de uma requisição get, ele me devolve uma lista no formato JSON de alunos. Então esse método aqui, também aqui do HFramework, ele faz essa transformação aí dos alunos que estão cadastrados em formato de lista e me retorna no formato JSON, tá? Então tem o post, tem o put, cada método ele vai fazer essa manipulação. Ó. O get, no outro formato, aqui a gente tem o put, que faz a alteração, né? Então ele recebe qual aluno que ele quer alterar, tá aqui o aluno, aí ele verifica, se o aluno não existir, ele fala assim, ó, aqui ele retorna esse método aqui, bad request. Tá? Se o aluno existir, ele vai lá, pega, modifica ele e salva as alterações e ok. Vamos ver o post. O post aluno, ele vai cadastrar um novo aluno. Então a gente recebe o aluno também, por aqui, ele adiciona no contexto lá, e aí dá um save changes aqui para sincronizar com o banco de dados. Aí sincroniza. E aí ele devolve como retorno também ele pega o método get para poder devolver o retorno para a aplicação cliente para mostrar que deu tudo certo. Tá? Então os métodos eles são criados automaticamente para a gente, então nós não vamos precisar mexer neles por enquanto para a gente testar. Então os controllers foram criados já utilizando a ferramenta aí de criar automaticamente, utilizando aí o contexto de banco de dados. Beleza? Então é uma facilidade a mais aí para a gente. E cada controlador vai ter o seu, né? Se eu for abrir aqui professores, olha, professores também ele vai ser a mesma estrutura aqui, tá? Só que para acessar o objeto professor. Então se você olhar aqui, olha, ele está mexendo com o professor, e não igual a gente viu com o aluno, tá? Então eu vou fechar aqui essas classes, né, que a gente já foram implementadas, e agora a gente vai poder testar nossa aplicação aqui para fazer ela funcionar, né? Bom, então antes da gente executar a aplicação, eu vou abrir um arquivinho aqui dentro da pasta chamada Properties, tá? Essa pasta tem um arquivo JSON chamado Launch Settings. E aí vocês vão abrir ele aí para você ver a estrutura dele. Ele tem algumas informações aqui de qual porta que vai executar, qual que é o servidor. Então a gente coloca as informações aqui de lançamento aqui da aplicação, de onde vai rodar. E no caso, olha, esse Launch URL aqui, ele está apontando para esse caminho. Lembra que a gente baixou do modelo? Então ele já tinha uma classe chamada previsão do tempo, né? O Error Forecast, e aí ele estava acessando essa URL inicialmente, né? A gente vai mudar aqui para a gente acessar API/alunos, porque a gente mudou a nossa aplicação. A gente criou a nossa própria aplicação e a gente tem essa URL. Então só para a gente, quando a gente compilar e executar a aplicação, ele já vai chamar diretamente o controller aqui para alunos, chamando o método get, né? Vai abrir no navegador para a gente. Então eu vou apertar aqui Ctrl F5, ele vai compilar o projeto e executar para a gente aqui. Pronto, compilou, e aí ele vai abrir uma janela aqui no navegador com a aplicação já, com o controlador já funcionando. Então pelo navegador a gente consegue acessar aqui a nossa API para acessar o controlador de alunos, né? Então a gente está fazendo uma requisição HTTP GET, né, aqui no navegador, para obter a lista de alunos. Só que como a gente não tem nenhum aluno cadastrado ainda, ele me retornou aqui uma lista vazia. Tá? Então agora a gente vai testar usando aqui uma ferramenta chamada Postman, né, para a gente poder cadastrar novos alunos, acessar. A gente pode fazer
usar os 4 métodos aqui utilizando essa ferramenta de testes. Então o Postman, essa interface aqui, olha, você pode instalar aí no seu computador, só baixar, ela chama Postman, você instala aí e a gente pode fazer o teste aqui usando essa ferramenta. Então, se eu fizer o get também aqui, olha, eu vou pegar, aqui a gente seleciona o método que a gente quer acessar, coloca aqui a URL, a mesma URL que está lá dentro, lá que a gente viu, né, no navegador, e aí eu dou um send, olha, ele vai retornar também uma lista vazia. Então, na verdade ele não... acho que eu coloquei o caminho errado aqui, deixa eu voltar. Acabei de ver aqui, né, que o endereço, né, que o número da porta que está rodando é outro, tá? Eu tinha testado com outra antes, por isso que deu erro. Então eu vou alterar aqui, ó, colocar o endereço certo. Então eu vou fazer uma requisição get. E ele me retornou aqui uma lista vazia, né? Porque não tem nenhum cadastrado. Então vamos usar aqui o método post para a gente cadastrar um novo aluno, né? E aí eu vou usar aqui, olha, eu vou selecionar essa parte de body, né, do corpo da mensagem, escolher all, né, para pegar o dado bruto, e escolher aqui o tipo JSON, para a gente vai enviar no formato JSON. E aí você pode inserir, colocar um aluno aqui que você quer cadastrar, né? Eu coloquei aqui, ó, entre chaves, né, no formato JSON, nome, 2 pontos, o nome do aluno, e-mail, 2 pontos, então é chave e valor, formato JSON, tá? Então você coloca o valor aqui, dá um send, ele vai enviar uma requisição post, que vai servir para cadastrar esse aluno aqui no sistema. E aí a gente recebeu uma resposta aqui que foi criado, o status 201, created, e ele devolveu para a gente aqui os dados do aluno. Ó. Repare que eu não enviei o código, ele já colocou o código 1 para ele, porque ele vai criando automaticamente, né, auto-incrementando aqui toda vez que eu insiro. Se eu for colocar outro aluno, deixa eu colocar aqui Luiz, e vou dar outro send. E olha, ele cadastrou aqui com identificador 2, o aluno, tá? Então tá aqui, os dois cadastrados. Agora vamos fazer o teste do get, né? Aquela hora não tinha nenhum aluno, agora eu vou enviar o get de novo. Ele vai devolver pra gente, olha, deixa eu tirar essa parte de cima aqui. Ele me devolveu aqui uma lista com 2 alunos, tá? Porque já tem 2 alunos cadastrados já que a gente acabou de fazer o post, né? E se você acessar pelo navegador também, atualizar aqui, olha, ele já vai estar o resultado já com os dados. Bom, pessoal, então a gente conseguiu finalizar aqui a nossa API. Você pode testar também o método put e o delete para poder fazer a alteração e apagar um usuário, um aluno. Pode fazer o teste também para cursos, né, para professor, que vai estar funcionando também. Deixa eu só testar aqui, ó, professor. Olha, professor. Ah, é professor, acho que eu coloquei com uma rota professores, né? Não professor. Então, professores. Ele retorna uma lista vazia porque não tem nenhum professor cadastrado ainda, tá? Então você pode testar todos os controladores que vai estar funcionando aí na sua aplicação. E lembrando que esse banco de dados aqui é em memória, tá? Isso significa que não tem um banco de dados de verdade, né? Se eu compilar a aplicação de novo, ele vai criar, na verdade, se eu compilar, limpar e executar de novo a aplicação, o banco de dados vai apagar os dados que estão aqui, tá? Então ele funciona só em tempo de execução e não é um banco de dados real, tá? E agora, o próximo tutorial, a gente vai conhecer a forma, né? A gente vai entender como fazer a integração, né? Então é o próximo passo aqui que eu vou mostrar para vocês, como integrar com o banco de dados Postgre utilizando o Entity Framework. Então no tutorial já está aqui, olha, a próxima parte vai ser essa, tá ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa vocês podem comentar aí.